Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite, nosso abraço fraterno. Sintam-se em casa. Gradativamente nós vamos conversando, nos adequando, porque a noite de hoje temos mais um compromisso de absorvermos o máximo possível da proposição que se nos será oferecida, fundamentalmente nas bases crísticas e kardecianas, né? Nós seremos conduzidos na noite pelo nosso querido Dr. Gilberto Alieve, que já se deslocou de Toledo. Gilberto é um trabalhador do movimento espírita regional. Sua sede é Toledo, ele é vinculado ao Centro Espírita Vivenda de Luz e, dentro de possibilidade, ele nos visita periodicamente, bem como também atividades da nossa regional. E o trabalho que Gilberto vai nos propor na noite tem como base o primeiro capítulo do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, né? Um capítulo fundamental, muito importante para nós. Vamos fazer nossa prece, uma pequena leitura introdutória e o Gilberto nos conduzirá na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, que dias não muito distante ainda dormiam, ainda não tinham despertado para os seus compromissos fundamentais na área da evolução ético-moral, hoje têm plena consciência da responsabilidade que nos toca a todos nesta imensa obra da criação. Desejamos, sem sombra de dúvida, agora que realmente despertamos literalmente de sono milenar, colaborar, sem sombra de dúvida, pelo menos envidando todos os esforços possíveis para nos tornarmos seres humanos capacitados, autônomos, dirigindo nossos próprios destinos e retornando para casa, depois da existência física, em condições mais favoráveis. Por isso, buscamos no vosso amor, na vossa compaixão, forças, coragem necessária para que potencializemos esse empreendimento de longo prazo. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, através dos vossos mensageiros celestes. Inspira o nosso facilitador para que a mensagem possa calar fundo no nosso intelecto, descer para o coração e tornar-se hábito saudável na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Livro dos Espíritos, conclusão 7. O Espiritismo não é obra do homem. Ninguém se pode dizer seu Criador, porque é tão velho quanto a criação. E um pequeno recorte que nós achamos hoje, para que o Gilberto depois nos ilumine mais, diz o seguinte: a revelação cristã, como dissemos, foi a continuação da de Moisés, naquilo que ela tinha de divino. A revelação espírita é uma continuidade da revelação do Cristo. Enquanto as duas primeiras foram locais e pessoais, esta teve uma dimensão universal. Não pertence a um único homem, mas à coletividade. Como o Cristo não veio destruir a lei e os profetas, o Espiritismo também não veio destruir a doutrina do Cristo, complementou-a. E isso é fácil de ver, principalmente no que tange à vida futura e à comunicação com os chamados mortos. As coisas ficam mais claras e qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter conhecimento da doutrina cujo crescimento é vertiginoso. São pequenos recortes e o Gilberto vai ampliar para nós as questões, sem sombra de dúvida, tratando-se hoje do caráter da revelação espírita. Honrado mais uma vez, vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Esse tema que nós escolhemos, o caráter da revelação espírita, na verdade, ele é uma densa
a obra, digamos, dentro da obra da Gênese, e são mais de 62 parágrafos, onde o Allan Kardec, ele consolida o entendimento, a sua visão, depois de anos de trabalho que tinha na elaboração da doutrina dos espíritos, e ele faz uma série de resumos, ele dá a síntese do que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é essa grande obra elaborada no sentido do homem por Allan Kardec, mas cuja iniciativa foi dos espíritos. Essa é uma questão que muitas pessoas acabam não tendo a compreensão adequada e imaginam ser a obra espírita como se fora simplesmente quase que uma psicografia, onde Allan Kardec, então, receberia as coisas prontas, e essas coisas prontas, praticamente, ele faria assim como que fosse uma organização de um bom secretário. Então, muitas pessoas entendem que o papel de Allan Kardec foi esse. Na verdade, ele mesmo, Kardec, mostra várias vezes que ele, inclusive, mudou de ideia, que ele elaborou a doutrina partindo de um elemento que era a presença maciça dos espíritos nos eventos que ocorriam em todas as partes, principalmente na França, onde os espíritos começaram a se manifestar de uma forma muito intensa. Então, essa manifestação que os espíritos tiveram é o que ele chama de a iniciativa divina, exatamente para fazer o cumprimento da revelação que precisaria ser feita pela humanidade, já que duas anteriores, Moisés e Jesus, fizeram importantes revelações de ordem espiritual, mas Jesus mesmo sabia, como espírito puro e de extrema evolução, que na verdade ela estaria incompleta, que ela precisaria de desdobramentos, que nós precisaríamos conhecê-la melhor. E ele mesmo, Jesus, sabia que o homem, pela sua própria inferioridade, haveria de deturpar o seu pensamento, e que o homem, em seu nome, criou estruturas e instituições como se estivessem defendendo a ele, Jesus, que na verdade nós sabemos o que que na verdade são estruturas que acabaram nos processos históricos conhecidos, que todos nós sabemos, tendo posicionamentos da mais alta negação do pensamento e da ação do próprio Cristo. Então, Jesus, um espírito de extrema evolução, que trouxe a melhor moral que existe na Terra. Inclusive, essa afirmação não é uma afirmação religiosa. Filósofos materialistas afirmam que Jesus, de fato, é o maior dos filósofos, é o maior homem da moral, é o maior exemplo que existiu na humanidade. Dizem os materialistas, por não acreditar na sobrevivência da alma, que o que separa Jesus deles são apenas 3 dias. Os 3 dias da ressurreição, que eles não acreditam, mas entendem que a mecânica do pensamento de Jesus tem uma grande e imensa profundidade, e acaba sendo roteiros importantes para as nossas vidas. Então, Jesus não trouxe uma religião, Jesus trouxe um exemplo, Jesus trouxe um conhecimento absolutamente aprofundado, e que desde a pessoa mais simples à mais elaborada consegue tirar ilações e informações da mais alta qualidade. Bom, então Jesus claramente sabia desse processo e antevê então que mandaria o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco. E claro,
esse era o objetivo final, essa era a meta. Jesus mandaria o Consolador prometido, e o Consolador prometido seria então essa soma doutrinária, esse conhecimento que então acabaria encurtando ou até eliminando as distâncias históricas e o sofrimento do homem da relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, na verdade, Jesus veio, antecipou a informação de que nós teríamos aquele véu, aquelas coisas que não eram sabidas, aquelas coisas que não eram conhecidas. Jesus antecipou a informação que certamente então mandaria o Consolador prometido. E claro, então na época lá de 1857, quando a partir um pouco antes, claro, que quando começou a elaboração do Livro dos Espíritos, lembrando que foi uma elaboração muito estruturada e pensada por Allan Kardec, e que nós sabemos que dia 18 de abril de 1857 foi quando deu o nascimento do Livro dos Espíritos, e não foi um livro acabado, tinha apenas 501 perguntas. Hoje tem 1019, 1018, conforme um errinho que teve lá na numeração. Então, na verdade, Allan Kardec coloca que continua havendo uma elaboração e uma fundamentação cada vez melhor na estruturação do pensamento. Então, o papel de Allan Kardec, ele foi altamente significativo na estruturação do pensamento que nós conhecemos hoje. Então, quando nós espíritas falamos da reencarnação, das vidas sucessivas, da mediunidade, do livre-arbítrio, nós temos a impressão que nós já conhecemos tudo, porque na verdade nos acostumamos a refletir sobre isso e vemos que é a única doutrina lógica que consegue nos mostrar caminhos impressionantes para dar as grandes respostas da nossa existência. É a doutrina espírita que consegue fazer e nos dar essa informação que nós precisamos. Então, Allan Kardec nos mostra, e chamava a doutrina espírita de ciência, exatamente porque ela começou com o fato mediúnico. O fato mediúnico, digamos, a mediunidade, a conversa com os espíritos que ele previamente não conhecia e até negava quando foi solicitado e informado de que havia essa questão na Sociedade de Paris. Ele acaba inicialmente, como um homem de ciência que era por formação, negando e achando que na verdade não teria muito sentido. No entanto, como homem de grande capacidade e inteligência, acabou então aprofundando a análise e o conhecimento através de vários médiuns, inclusive umas mocinhas de 14, 15 anos, que acabaram sendo um suporte mediúnico extraordinário. E claro, ele como homem de grande ciência, com domínio de línguas na época que não tinha os cursinhos atuais de língua, tinha um domínio de várias línguas, ele tinha aquela segurança para saber que aquele pensamento é absolutamente elaborado, e nele se encontrava as respostas para as grandes questões da humanidade. Porque até hoje, todos os sistemas filosóficos, todos os sistemas de ciência, todos os sistemas religiosos não dão conta de explicar a lógica não só da vida, mas a razão pela qual nós estamos aqui e o sentido de que nós somos espíritos que sobrevivemos à morte física, mas que sobrevivemos à morte física com a nossa memória, com a integralidade da nossa memória. Porque se você falar que alguém desencarna e que por qualquer razão ficar dormindo, por exemplo, como há uma visão religiosa, ou que realmente não tenha todas as suas qualidades e também os defeitos, pelo menos no primeiro momento,
e também os defeitos. Então, isso, na verdade, seria uma ruptura do ser. O ser, a sobrevivência, só se justifica na medida em que ela acaba e pode ser integral. Que você seja exatamente o sujeito que você é aqui. Você tem a opção, em desencarnando, naturalmente, pela nova realidade que se apresenta, tantos de nós talvez já fizemos, de realmente mudar radicalmente a visão que nós temos, digamos, da própria vida. No entanto, somos nós mesmos que mudamos o pensamento da mesma forma que nós faríamos aqui na Terra. A mudança dos nossos pensamentos, das nossas ideias, na medida que nós estivermos defrontados com ela. Então, a doutrina espírita, ela tem essa caracterização de algo que foi feito através de uma lógica, de uma coerência. Ela foi feita através desta elaboração. Então, quando se diz, e é Allan Kardec que diz isso, a iniciativa é divina, mas a elaboração foi feita pelo homem. Até para dizer, e é importante que se diga, que quando ele afirma que foi feita pelo homem, é que ele está deixando potencialmente a lógica de que ele, em algum ponto, pelo menos em tese, poderá ter errado. A tal ponto, então, que ele estabelece a doutrina espírita como progressiva, a tal ponto, então, que disse que à medida que a ciência provasse algo em contrário ao que ele disse, nós deveríamos seguir a ciência. Então, Allan Kardec era um homem, além da inteligência muito aguda, ele tinha esta certeza e essa segurança de que a ciência, para ser ciência, ela vem por definição dela mesma, que a ciência, nenhuma ciência é estática. Toda ciência, ela tende a evoluir, e ela evolui. No entanto, dos fatos, das experiências que Allan Kardec teve no contato com o mundo espiritual, é onde ele criou um arcabouço lógico e filosófico para mostrar a profundidade da doutrina espírita, esses pontos de ordem moral, esses pontos de articulação filosófica, esses pontos de coerência entre as partes, todas elas estão mantidas integralmente. E quanto mais as ciências vêm evoluindo, naquilo então em que os espíritos se referiram à matéria, embora a matéria não é objeto de estudo da doutrina dos espíritos. Mas como nós precisamos da matéria para viver, nós precisamos da matéria, o nosso corpo físico, então o estudo da doutrina espírita é a ligação, é a ciência que trata da origem da natureza e do destino dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. Então, a relação com o mundo corporal é uma parte altamente significativa que Allan Kardec nos coloca, que é esta relação com o mundo corporal. Nós vemos a doutrina espírita como essa grande certeza, como essa grande possibilidade de nós, então, aqui definitivamente em nossa terra, sabermos que a morte não existe. Mas não somente que a morte não existe, que nós sobrevivemos à morte física, mas sobrevivemos, como eu disse, com a nossa memória. E se nós temos a nossa memória, e como disse, a sobrevivência, ela só tem sentido na medida em que você mantém-se integral. Você pode manter os seus defeitos, mas você também manterá a sua afetividade, você manterá saudades das pessoas, você se encontrará com os seus amigos, você se encontrará com os seus familiares, com seus pais, você se encontrará no plano espiritual, e saberemos lá que um dia voltaremos novamente para fazer a questão do progresso da nossa evolução, porque a única maneira de nós admitirmos a existência de Deus, logicamente, como justo e bom, como justo e bom,
É a única maneira, é nós sabermos que a justiça se faz através desse conhecimento, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Nós fomos criados sem saber. E nessa jornada evolutiva, nós somos herdeiros das nossas histórias. Nós somos herdeiros das nossas ações, em conformidade com o pensamento do Cristo, muito absolutamente lógico, que a cada um será dado segundo suas obras. Então, o que somos, tanto de bem como de mal, que nós avaliamos, é o resultado das nossas ações. E Jesus falava isso em várias dos seus exemplos e das suas pregações. Então, você vê, a cada um será dado segundo suas obras. E nos dizia que nós precisamos ter o nosso esforço, bata a porta para que ela se possa abrir. Então é todo um contexto da moral de Jesus, que então, ele mesmo, Jesus, fez essa previsão do Consolador prometido. Não poderia Allan Kardec ser um mero secretário, como muitas pessoas imaginam. Na verdade, um grande espírito, um espírito superior, de imensa evolução, que veio trazer então essa lógica e essa coerência. Para aqueles eventualmente que não têm essa visão, na introdução da Gênese, do livro A Gênese, né, ele coloca a questão, por exemplo, da Revista Espírita. É só para provocar nós lermos um pouquinho. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme fizemos com relação às anteriores, as 4 anteriores, nesta obra e nas anteriores. A Revista Espírita, muitas vezes, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Então nós estamos mostrando aqui, no caráter da revelação espírita, que Allan Kardec, ele fazia os seus ensaios. Teve várias vezes que ele modificava o seu pensamento. E aqueles que imaginam, por exemplo, que o Livro dos Espíritos é um livro, como eu disse, quase psicográfico, que todas as perguntas e respostas foram feitas, vieram prontas, não é assim. Há perguntas que Kardec coloca em textos prontos, os textos em prontos, mensagens de Santo Agostinho, de São Luís, e ele faz a pergunta e o texto responde. Então nós não sabemos, mesmo em todos os textos dado pelos Espíritos, tudo aquilo que ele possa ter suprimido ou acrescentado, exatamente porque ele tinha a missão de utilizar a coerência em toda a obra. Os pensamentos tinham que estar unidos entre as partes. E por isso que nós temos uma doutrina hoje que avança, digamos, em termos de consistência, quanto mais avança a ciência. Quanto mais avança a ciência, mais nós estamos próximos, digamos, desta ligação entre o que a doutrina espírita nos coloca e o que a doutrina espírita, o que nós temos na realidade hoje física. Fazendo um parênteses, existe um livro atual de grande impacto, na minha opinião, que aqueles chamado A Ciência Sem Dogmas, um novo paradigma, de um autor chamado Rupert Sheldrake, ou Sheldrake. Mas A Ciência Sem Dogmas, bota lá no pai Google, né? Nós vamos descobrir. E realmente, o interessante é que ele coloca de uma forma bastante incisiva, que, na verdade, as ideias que nós temos aqui, lógico, ele não faz a comparação com a doutrina espírita, mas nós fazendo a ilação comparativa entre a obra dele, entre a obra que nós estamos lendo, que na verdade as ideias
da ciência hoje, na visão materialista, não mais se sustentam. É um dos melhores livros que eu já li em termos de argumentos antimaterialistas. É claro que deveríamos, se fosse o caso, fazer uma palestra somente sobre esse livro, mas na verdade ele coloca coisas extremamente interessantes que aproximam muito do pensamento de Allan Kardec. É muito interessante quando ele utiliza lá uma linguagem assim mais sofisticada para dizer, por exemplo, que na reprodução da vida há como que um padrão de organização que diz que está fora do cérebro. Ele chama de ressonância mórfica, é um nome bonito, quer dizer, mas na verdade o conteúdo que ele expressa é um conteúdo que mostra que a ciência já não mais explica as coisas pela própria matéria. O conjunto de átomos já não explica tudo. Diz ele, tem que ter um desenho, tem que ter uma ideia matriz. E aí, claro, ele entra na filosofia e diz o seguinte, a ideia platônica de que as ideias estariam no ar, ou como nós sabemos que Platão diz, aprender a recordar, isso no sentido do ser humano, são ideias muito interessantes que coincidem e aproximam ao pensamento de Kardec, exatamente em todas as partes da sua obra. Por isso hoje nós vemos a doutrina espírita como um grande desafio, porque nós não estudamos a doutrina espírita. Nós precisamos aprofundar o conhecimento da doutrina espírita, não por uma questão puramente intelectual, para nós falarmos, eu entendi a doutrina espírita, eu sei falar sobre doutrina espírita. Não só, muito mais do que isso, para que nós possamos compreender que há efetivamente atrás de tudo isso aquilo que Allan Kardec coloca na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, em primeiro lugar, e a causa primária de todas as coisas. Então há uma inteligência, a ciência acaba percebendo que os modelos tradicionais já não mais respondem às grandes questões da humanidade. Quando a ciência achou que através do projeto Genoma, que descobriria todas as questões da vida, que o segredo da vida aí estaria, era o grande investimento materialista, que imaginavam que então se derrubariam todas as crenças de Deus. A grande decepção da ciência foi de que no Gênesis nós não encontramos as respostas, até porque a diferença dos nossos genes para os dos chimpanzés é na faixa de 1,6% nós temos a diferença de genes com os chimpanzés. Então significa claramente que que a ciência não responde todas essas questões. Então só eu fiz esse desvio para fazer até uma propaganda do livro, não estou ganhando comissão do livro, para mostrar que há argumentos muito elaborados hoje que acabam, ao invés de consolidar a ideia materialista como a ideia explicativa para a vida, muito ao contrário, essas ideias estão se perdendo, e a própria crença materialista que um dia irão explicar através da tese materialista, ela tem uma característica de fé, porque eles não conseguem apresentar e pelo contrário, cada vez mais estão distantes. Então a intuição de Allan Kardec, a sua capacidade de síntese, a sua provocação de que nós deveríamos eventualmente a seguir a própria ciência, realmente mostra que é uma obra de grande inspiração divina, de iniciativa divina, para que a humanidade tenha, como tem hoje, as explicações que precisa para a sua existência, para dar conta das suas ansiedades, para dar conta e explicação dos seus sofrimentos. É essa a grande questão. Então, quando nós refletimos doutrina espírita, é para isso a reflexão,
Não é para que nós falamos, eu sou apenas adepto do Espiritismo, não, porque isso tem uma resposta impressionante para a nossa vida, uma resposta onde nós acabamos tendo a solução das nossas dúvidas. Quem quer uma coisa melhor do que essa, do que ter a solução de todas as nossas dúvidas, como a doutrina espírita nos apresenta? Então é essa visão que a doutrina espírita nos dá, que a ciência hoje vem consolidando de uma forma macro, que ela vem mostrando, digamos, a sua própria impotência. Na medida em que ela mostra a sua impotência, nós percebemos que o melhor pensamento, a melhor articulação do pensamento espírita, ou para as respostas da vida, é o pensamento espírita. É o pensamento que vem dar as grandes respostas que nós precisamos. Então, no item número 11 da Gênese, do livro A Gênese, como nós estamos falando dos caracteres, começa com uma afirmação muito simples, mas muito profunda. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo esse conhecimento, sem dúvida, mas ficará até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações o abafara sob a superstição. O homem era capaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-lo dos acessórios ridículos, compreender o alcance e fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então, como nós espíritas, que estamos muito tempo, falarmos, não, os espíritos se comunicam, parece uma coisa banal, mas é a coisa mais importante que existe, que Allan Kardec nos trouxe de uma forma tranquila, tirando as mistificações, dizendo que os médiuns, que são aqueles intermediários, são pessoas normais, que não são santos, que são pessoas que vêm trazer a mensagem da vida depois da vida. Então essa questão é de uma relevância muito grande, porque se todos nós aqui tivermos a convicção, não só que nós somos imortais, que sobrevivemos à morte física, que mantemos a memória integral, que a justiça se faz, que não há condenação eterna, que há possibilidade de crescimento e de reparação. Se nós introjetarmos e sentirmos estas questões, a nossa vida será uma vida diferente, aqui na terra e já, porque na medida em que eu sei, e eu tenho a convicção que eu sou um espírito imortal, que eu vou continuar a viver, o meu comportamento ético deve mudar porque é uma lógica, na medida em que eu admito efetivamente e concretamente que eu vou sobreviver à morte física, com certeza eu começo a refletir nas minhas ideias, nas minhas posições, na minha ética. E na medida em que eu não tenho essa certeza, que eu tenho uma ideia vaga, acho que Deus existe e tal, eu acabo priorizando só as coisas aqui da terra, sem dúvida nenhuma, a ética humana acaba sendo fragilizada, porque as pessoas acabam não acreditando e até mesmo se mediocrizando. Então, só esse item que o Allan Kardec nos coloca, que está acontecendo uma revolução na medida em que está o pensamento, os espíritos acabam se comunicando, é algo assim de uma importância e de uma relevância muito grande, porque sempre, como disse Kardec, sempre existiram as comunicações. A própria Bíblia é um repositório impressionante de comunicações mediúnicas, tantas delas, de todo tipo de comunicação, até a própria proibição de Moisés para que houvesse as comunicações, é a prova que elas existem. Obviamente, na medida em que se proibiu algo, é porque existia, para quem tem uma visão religiosa. Então, a doutrina espírita tem essa caracterização
de ser uma doutrina elaborada, uma doutrina que nós devemos fazer a reflexão para que nós possamos cada vez mais dimensionar a nossa vida, refletido num conhecimento que nós sabemos que vamos continuar a viver e sobreviver, e renascer de novo e tantas vezes que precisarmos para o nosso conhecimento. E hoje, quando vemos, como já disse Allan Kardec, na época, os espíritos falaram que o mundo era infinito, o universo era infinito, digamos, já tinham alguns filósofos que diziam essas coisas. Mas Allan Kardec disse, de uma forma, num conjunto de obra, em que esta lógica, ela decorre de si própria. Deus é eterno e a criação sempre existiu. E agora, semana passada, a NASA descobriu um pequeno núcleo de planetas, dos 1.200 planetas aqui fora do sistema solar, e algumas religiões começaram a refletir. Será que se aqui perto, né, em termos de universo, é pertinho, existem 1.200 planetas, será que só a Terra, ela é o centro do universo, ou pelo menos que Deus teria então encarnado na Terra? Muitos pensam ainda que Jesus era Deus. Imagina como que seria um pensamento, digamos assim, respeitável, mas infantil naturalmente. Essa dimensão, a doutrina espírita deu dessa transcendência, desse infinito do universo. Então Allan Kardec coloca isso. Então todas as questões que a doutrina espírita apontou lá atrás, hoje, com essa grande evolução da ciência, essas coisas vêm se confirmando. E tudo começou da mesma forma que a gravidade começou lá com a simbologia da maçã. Começa a doutrina espírita através das mesas girantes, onde os espíritos, iniciativa divina, onde os espíritos começaram a se comunicar. E a ação do homem, que foi a ação de Allan Kardec, que era um homem de grande inteligência, teve que ser a última palavra, na medida em que ele era quem elaborava a obra. Essa é a questão. Então o caráter da doutrina espírita, ela tem esses pressupostos de lógica e coerência. Aí coloca, por sua vez, a revelação espírita, como nós estamos comentando, para ler o texto, tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Esse é um termo pouco compreendido no meio espírita. Participa da primeira, porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Não foi um desígnio premeditado do homem. Então nós nos lembramos aqui que quando Jesus falou no Consolador prometido, queria nos trazer o Consolador que ficaria eternamente conosco. Claro que houve uma conjunção de fatores para que isso pudesse acontecer. Porque, diz Allan Kardec, os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos, e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-los. Participa da segunda, da científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não serem, eles não estão dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão
instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, esse fruto do trabalho, a elaboração da doutrina, fruto do trabalho do homem, é algo que mostra que foi Allan Kardec, o homem destinado a esse imenso trabalho. Por isso, sabe-se que a sua vasta cultura era para dar conta, e o preparo que ele teve, né, era para dar conta desse trabalho. Então, por isso, a doutrina espírita, quando se fala em caráter progressivo, é exatamente para admitir que, em tese, se algo, como diz, venha a ser provado de forma diversa da que ele coloca, isso possa ser, digamos, alterado. No entanto, o interessante é que há um conceito de ciência não conhecido na época ainda, que era a ideia da ciência tal qual ela é vista hoje. Os pensadores atuais e que conceituam a ciência, eu cito Popper e Lakatos, que são pensadores, né, estudiosos da filosofia da ciência, colocam de uma forma bastante clara que ciência não é aquela apenas que trata, como nós tínhamos uma visão anteriormente, das coisas da matéria, das coisas materiais. A ciência, ela acaba tendo, para se justificar e para se comprovar, ela acaba sendo um núcleo teórico. Kardec fala em teoria, correto? Lá, inclusive, no livro dos Médiuns, o núcleo teórico com uma série de hipóteses que explicam as situações que se propõem. Então, tem um núcleo rígido, que é, no caso, Deus, a existência da alma, a imortalidade da alma, a reencarnação, o livre-arbítrio. Então, esse núcleo rígido, se uma dessas hipóteses cair, por exemplo, cai todo o edifício. Cai todo o edifício. Então, Allan Kardec se antecipou no tempo em relação ao conhecimento do que é o próprio conceito de ciência. O conceito de ciência, ele é muito mais amplo, só que é a ciência espiritual. E Allan Kardec falava que, em matéria de ciência espiritual, a ciência da matéria não tinha conhecimento para tratar de algo que o objeto era o outro objeto, não era o mesmo objeto. Então, nós vemos que a atualidade do pensamento de Kardec, o caráter da revelação espírita que nós estamos colocando, ele tem, digamos, uma coerência e uma atualidade impressionante. Então, claro, Allan Kardec coloca essa ideia, com clareza, de que o trabalho da doutrina espírita, da elaboração, foi dele próprio. Porque, lógico, ele era o homem designado para fazer e construir este largo edifício. Mas continua aqui na Gênese. Como meio, ele vai explicando como que a coisa foi feita. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Neste livro que eu falei, A Ciência Sem Dogmas, ele coloca um desafio aos materialistas, exatamente por não conseguirem explicar os fatos, digamos, espirituais. Mas são fatos mais simples, mas que, na verdade, têm uma grande importância. Então, ele coloca, por exemplo, já que a tese materialista é que quem enxerga é o olho, correto?
Então é a síndrome do olho não visto, que eles chamam. Então o que é isso? Como que existem experiências, existem comprovações, por exemplo, que as pessoas sentem claramente que estão sendo olhadas de costa. Então alguém está me olhando aqui, eu acho que muitos de nós já percebemos muitas vezes isso, mas os exemplos, as experiências estão mais sofisticadas ainda, a ponto de, por exemplo, uma pessoa que esteja na mira de um policial, digamos, mesmo a 1.500 metros de distância, eles conseguem comprovar que a pessoa se sente incomodada e que está percebendo, digamos, alguma coisa. Então, para a visão materialista, se tudo é cérebro, por exemplo, como que pode digamos, isso acontecer? Outra coisa, de uma simplicidade imensa, né? É interessante que para nós parece que é um assunto até quase que banal, nós que lidamos, digamos, com o fato espírita. Mas ele coloca como desafio que a ciência não responde. A ideia de que quando nós recebemos um telefonema, às vezes pessoas que há muito tempo não ligam, você diz assim, é de fulano de tal. Mas tem experiências estatísticas que mostram que isso não pode ser acaso. Então ele faz um desafio, faz uma provocação aos materialistas a que expliquem esses dados para dizer se há, de que maneira os materialistas conseguem explicar. Então nós vemos, digamos, que a ciência hoje, com o seu imenso arcabouço e a imensa evolução, está indo por um caminho cada vez mais que não tem a explicação, senão admitir que há uma causa inteligente atrás do processo, que é o que Allan Kardec, é o que a doutrina espírita nos coloca de uma forma categórica, de uma forma precisa. Qual é a causa inteligente? O que move a vida? O que move, por exemplo, uma das colocações interessantes que ele coloca, que no mundo animal, o mundo animal segue metas, objetivos como se fosse um homem. E quando os animais atingem aquele objetivo, a meta que eles se colocaram a atingir, ele acaba a ação. Então ele dá um exemplo, por exemplo, de uma abelha que faz um pequeno canículo na terra, e aí o homem vai lá, digamos, e faz uma pequena destruição daquele canículo, num lado, no outro lado, e ela vai lá e conserta exatamente como tem que ser o seu plano, o seu desenho. Ela pode começar de formas diferentes, mas quando acaba a ação, quando acaba a sua meta, a ação acaba. Pode começar de formas diversas. Ele chega a falar que o meio influencia, mas não determina a ação no reino animal. Então, claramente, essa visão desse cientista, também baseada em outros cientistas, é dizer que, na verdade, há uma causa inteligente nesse processo, que não há como explicar, senão com uma causa inteligente. Então, nós vemos hoje a doutrina espírita como esse grande repositório desconhecido por nós espíritas, e o próprio pensamento de Kardec, ele é desconhecido, na medida em que a obra espírita não é uma obra simples de ser lida. Nós conseguimos ler ela perifericamente, entender e compreender alguns conceitos, mas à medida que nós a aprofundamos, nós vamos vendo que ela tem uma consistência e uma beleza extraordinária. Então está aqui, digamos, uma pequena, digamos, inserção, né? Esse capítulo são 62 parágrafos, né, da Gênese. Se fôssemos estudar um por um, certamente levaríamos mais de 2 ou 3 dias só estudando, de tanta riqueza que existem nesses itens. Então fica essa provocação para que nós entendamos que o conhecimento espírita é para nos tornarmos melhores, não é apenas para dizermos que nós conhecemos a doutrina. Na medida em que eu tenho de forma elaborada, consistente, que a vida continua, que há justiça divina, que eu sobrevivo à morte física, que a minha memória continua integralmente, e que não há condenação de Deus, mas sim proposta de reparação,
seguramente eu posso ser uma pessoa melhor. Então a doutrina espírita nos oferece esta reflexão. E nós precisamos fazer a reflexão. Nós precisamos cada vez mais mudar a nossa maneira de ver a coisa apenas de uma forma terráquea. Nós temos que sair, o nosso espírito tem que sair de nós mesmos, nos ligarmos ao mundo dos espíritos, buscarmos, criarmos, sentirmos, porque é um imenso universo que começa a se abrir agora com a doutrina espírita. A doutrina espírita abriu as portas de uma forma coerente para o mundo espiritual. Está em nossas mãos, então, a busca, está em nossas mãos a possibilidade de nós nos relacionarmos com o mundo espiritual cada vez mais e melhor, sabendo e entendendo que essa vida ela é transitória, mas ela é indispensável e importante para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Muito obrigado.